De volta com o nosso Gente que Faz Eleições 2020, com o nosso convidado especial, nosso primeiro entrevistado, a pré-candidato a prefeito de nossa cidade, doutor Rui Silva. E a gente estava falando sobre esporte, sobre uma série de situações, sobre bandeira de pré-campanha e de campanha. Eu tenho uma pergunta. Por que o senhor quer ser prefeito de uma cidade como Governador Valadares? E se entende como capacitado para fazer a gestão de uma cidade de médio porte como é a nossa cidade? O senhor tem a consciência da dimensão que é essa responsabilidade? Com certeza, pastor Evandro, estou consciente do tamanho da responsabilidade. Eu creio que tudo que acontece na nossa vida não acontece por acaso. Eu creio que ao longo da minha história eu fui sendo preparado para esse momento, e tanto em relação às experiências que eu passei na área profissional, em tudo aquilo que Deus me permitiu, né, que acontecer na vida, e também os cursos que realizei, né? Eu tenho graduação em Direito, eu sou mestre em Direito, Estado e Cidadania, tenho diversas outras pós-graduações e me sinto preparado para cumprir essa missão, né? Eu vejo essa empreitada, vamos dizer assim, como um objetivo eleitoral que precisamos alcançar para cumprir uma missão nessa cidade. E essa missão é fazer o que os outros não fizeram, né? É transformar Governador Valadares em uma cidade que tem um governo justo, para que o povo seja feliz, resgatar a ordem, alavancar o desenvolvimento e promover justiça nessa cidade, o que é muito possível de fazer, basta que a administração, a gestão seja de qualidade. Existem dois conceitos que, de alguma forma, impulsionam uma gestão política dentro do Brasil, dentro do esquema político brasileiro. E o primeiro conceito é governabilidade. E o segundo conceito, ao lado desse, é consciência de cidadania. São conciliáveis esses dois conceitos? Governabilidade, naquele conceito de, se você não fizer isso, não tem como governar. Se você não tiver tantos do seu lado, não tem como governar. E consciência de cidadania, como é que se concilia esses dois conceitos? A gente precisa, pastor Evandro, quebrar paradigmas, né? É muito necessário que no âmbito político administrativo em nossa cidade e no Brasil como um todo, a gente venha a quebrar alguns paradigmas, né? Esse negócio, por exemplo, essa prática criminosa do toma lá, dá cá, né, que afinal de contas a pergunta do senhor nos remete a isso, né? Isso precisa acabar, porque o toma lá, dá cá é entre alguns atores, né, políticos, mas quem paga a conta é o povo. O povo é que acaba pagando a conta. Outra cultura que é preciso acabar com ela é a tal da base aliada governista, né? Base aliada de um governo tem que ser o povo, né? O legislativo, assim como o executivo, tem que trabalhar em benefício do povo, porque afinal de contas o poder é do povo e o destinatário dos serviços públicos também tem que ser o povo, né? Então, quando um projeto sai do executivo, por exemplo, vai para o legislativo para ser apreciado e eventualmente aprovado, não precisa, se o governo for justo, se o governo for honesto, íntegro e estiver voltado para atender as necessidades do povo, não precisa de base aliada, porque o legislativo vai aprovar esse projeto se ele for de interesse do povo. Porque se eventualmente o legislativo que ainda esteja ali envolvido com essa questão da política do toma lá, dá cá, né, e tentar barrar um projeto de interesse do povo, o povo é que vai fazer, né, o papel
de obrigar o legislativo a aprovar aquilo que é de interesse do povo. Então, alguns paradigmas precisam ser quebrados. Então, eu vejo que a governabilidade passa necessariamente por isso, né? Não precisa de adotarmos a velha política do toma lá da cá, de jeito nenhum. Basta que o governo trabalhe em benefício do povo, seja um governo honesto, íntegro e coloque pessoas certas nos lugares certos. Essa é a chave do negócio, colocar pessoas certas nos lugares certos, o resultado ele vem com toda certeza. Sobre isso, a próxima pergunta, mas antes da gente chegar na próxima pergunta, falando ainda sobre a questão da governabilidade, sobre a consciência cidadã, que é justamente isso que eu queria provocar, né, da gente pensar nesses velhos modelos, dessas velhas práticas, com novas propostas que possam ser feitas a partir desse pensamento, né, dessa troca de ideias. A próxima pergunta é justamente sobre pessoas certas nos lugares certos. Quem será o seu vice-prefeito? Que é um cargo de tamanha importância, tão importante quanto ao cargo de prefeito. Porque numa eventual necessidade de substituição, ele estará à altura de substituir com a mesma visão, com a mesma gestão, com o mesmo impulso? Olha, pastor Evandro, o senhor sabe que a corrida eleitoral existe um processo, né? É um processo. As coisas vão acontecendo no seu próprio tempo, né? No momento, a eleição que seria 4 de outubro foi adiada para 15 de novembro, né? A convenção que seria entre julho e agosto, de 20 de julho a 5 de agosto, passou lá para o mês de setembro, né? Então, a decisão ou a escolha do do candidato a vice-prefeito vai ser feita lá na convenção. Por quê? Porque não se permite mais, não é possível mais a coligação para a eleição proporcional, para vereador, no caso das eleições municipais. Mas é possível a coligação partidária para fins da eleição majoritária, para prefeito, né? Então, o momento agora é de estarmos trabalhando essa coligação de partidos, né? E é muito natural que todo partido que vier a fazer parte dessa coligação queira que o candidato a vice seja de seus quadros, né? E se definirmos neste momento o candidato a vice, né, isso vai acabar atropelando as coisas e prejudicar uma boa coligação partidária para vencermos as eleições municipais. Mas a pergunta do senhor é muito boa também no sentido de quanto a qualidade, vamos dizer Qual assim, é o perfil? Né, o perfil dessa pessoa que vai, né, ser o candidato a vice-prefeito. Sem dúvida, tem que ser uma pessoa que tenha uma qualidade, né, moral, né, que seja compatível com aquilo que defendemos um governo justo, um governo íntegro. Então, a pessoa, primeiro de tudo, tem que ter um perfil, né, assim, de moralidade condizente com aquilo que defendemos, né? Ficha limpa, vamos dizer assim, mas não basta ser ficha limpa, né? Porque ficha limpa, do ponto de vista técnico, basta não ter antecedentes criminais, né? Mas a gente quer muito mais do que isso, a gente quer avaliar a história de vida da pessoa, o que ela faz na vida, quais são os projetos dela, a questão familiar, a questão social e por aí vai, né? Então tem que ter qualidade moral, mas mais do que qualidade moral, precisa ter um perfil também técnico adequado para prestar serviços à sociedade, ao povo de Governador Valadares, porque não podemos mais aceitar um vice-prefeito, né, que seja uma peça decorativa, meramente decorativa, né, que fica ali apenas esperando um eventual afastamento do prefeito para ele vir ocupar o cargo. Mas tem que ser uma pessoa
bem qualificada do ponto de vista técnico, moral, e uma pessoa comprometida com os interesses da população de Governador Valadares e com o nosso município, para que na eventualidade do afastamento do prefeito não sofra a administração pública solução de continuidade em relação à qualidade do serviço que deve ser prestado à população. Se você pudesse falar 3 qualidades que o prefeito ou prefeita de Governador Valadares, da cidade como Governador Valadares, precisam ter, quais seriam essas 3 qualidades dessa pessoa? Olha, pastor Evandro, excelente pergunta, né? Eu disse que ingressei na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, eu tinha 21 anos de idade. E como policial militar, eu aprendi muitas coisas. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foram as 4 principais virtudes de um policial militar, que a gente pode também, né, pegar emprestado para dizer que essas seriam as principais virtudes de um cidadão, né? E por que não dizer de um político sério, né? É vocação, integridade, disciplina e coragem. Vocação, o político ele tem que ser vocacionado a fazer o quê? A fazer o bem. Integridade, não é? O senhor pediu para citar 3, eu vou citar 4. Integridade. Uma pessoa íntegra, ela é inatacável do ponto de vista moral. Ela só faz o bem, ela nunca se envolve com a imoralidade, com o crime, com a improbidade, com a corrupção. A terceira virtude é a disciplina, né? É necessário que quem se envolve ou quem pretende se envolver com a política e ocupar um cargo de tamanha importância tenha disciplina, né? Disciplina não só em relação ao horário, mas do cumprimento do dever, né? Para que os resultados, os bons resultados que a população espera, apareçam. Então, a vocação, integridade, disciplina e coragem. É preciso coragem para tomar as decisões relacionadas às políticas públicas que precisam ser implementadas, coragem para quebrar paradigmas, coragem para mudar conceitos, coragem para mudar cultura, inclusive para romper com essa cultura política que é praticada em Governador Valadares, tão nociva à população. É preciso muita coragem e nós temos tudo isso. Que bom. Mais uma parada, mais um descanso nessa conversa toda para você pensar um pouco sobre o nosso pré-candidato, nosso primeiro pré-candidato, Dr. Rui Silva, que está apresentando as suas propostas, está se apresentando, está se propondo a ser, por agora, pré-candidato a prefeito de nossa cidade. Paradinha rápida, a gente volta no nosso Gente que Faz para o nosso terceiro bloco, tá bom?